mira, vamos a comenzar. Fala mais alto um pouquinho, um pouco mais rápido. Un poco más alto. Não, igual eu vou fazer tradução, então. Nosotros inicialmente éramos una cooperativa tradicional, ¿no? Una empresa. Las cooperativas están concebidas como empresas de sus socios y para sus socios. Y funciona con una directiva, una gerencia. La única diferencia, o una de las pocas diferencias, es que los socios tienen un voto cada uno y el capital de los asociados, y al final deciden qué hacer con los excedentes. Pero fundamentalmente la estructura cooperativa es una copia de la estructura empresarial del norte. Algunos dicen, y nosotros creemos también, que termina siendo un mecanismo de colonizar, de traerte la cultura de afuera y encasillarte dentro del modelo de la cultura del norte. Então, ele está falando que no início eles eram uma cooperativa tradicional e as cooperativas tradicionais, como funcionam aqui no Brasil, elas funcionam de uma forma hierárquica, né? Assim, elas têm uma estrutura, têm um sistema de votação e ele fala é uma estrutura que vem do norte, né? E que de alguma forma é uma estrutura de colonização, que eles funcionavam assim no início. Entonces, cuando se comenzó, tenía ya 5 años, un grupo de jóvenes empezamos a promover en Cecocesola un cuestionamiento de ese modelo y plantear que, un poco influenciado por Pablo Freire, plantear que el sitio de trabajo debiera ser una oportunidad educativa, que el trabajo no es lo importante lo que haga, sino que sea un espacio como una escuela donde nos vamos desarrollando como personas. Y para eso se necesita la libertad de no tener una supervisión. Habría que ir eliminando la estructura jerárquica. Nuestros estatutos eran jerárquicos, pero empezamos a hacer experiencias. La primera fue muy grande y muy dolorosa, porque quisimos hacerla con una actividad muy grande de transporte de más de unos 300 trabajadores que no sabían nada de cooperativismo, y dijimos aquí no hay jefe, y bueno, hubo muchos problemas. Que depois de 5 anos que a cooperativa já estava existindo, entrou um grupo de jovens, né? Entre eles estavam eles, né? E aí a questionar esse sistema, né? Já disse, muito inspirado em Paulo Freire, pensar em que o trabalho podia ser um lugar de educação, um lugar educativo, o cotidiano do trabalho. E para isso teriam que romper com as hierarquias e criar um espaço de liberdade. Eles começaram a fazer esse movimento num contexto complexo, né? Um contexto onde eles contrataram a 300 trabalhadores porque eles estavam assumindo o transporte da cidade toda. E aí eles começaram a gerir esse transporte da cidade toda sem hierarquia. Bueno, entonces lo que ha sido constante desde esta época es que concebimos el trabajo como una oportunidad educativa de desarrollo personal, de transformación personal y organizacional, y las actividades van emergiendo según las necesidades comunitarias. Estamos más bien en actividades donde se aglomera mucha gente porque queremos que este proceso educativo se comparte con todas las personas que utilizan nuestros servicios. Então, desde aquela época, o que tem sido uma constante é a ideia, né, acreditar ou apostar para que o trabalho seja um espaço educativo, assim, e um espaço de transformação. Aí, como eles querem fazer isso com muita gente, eles fazem atividades, né, que envolvem muitas pessoas, assim, esse processo educativo para geral. El otro elemento que se cambió es que la cooperativa Cecocesola, como dije anteriormente, era de sus socios para sus socios. No había un compromiso social. Entonces, el otro elemento que ha estado presente en esta trayectoria ha sido ir construyendo un compromiso social en ese proceso educativo. Então, as cooperativas normalmente são de seus associados para seus associados. E o que eles têm feito desde então é ampliar isso para todo mundo. Então, porque é um compromisso social, não um compromisso só com nós, é um compromisso com todos. Todas. Esta parte del proceso educativo es desarrollo, transformación cultural y compromiso social, básicamente.
Então, esse processo educativo é transformação cultural, que seria o processo interno, né? E transformação cultural. E compromisso social, obviamente. Eu queria complementar algo, pues yo quería meterme con el superpoder, pero no sé si enseñamos la lámina. Entonces, vamos a enseñarles por encima las actividades que hacemos para que tengan una idea. Va a ser cantidades muy grandes, pero excepto la experiencia de transporte, siempre hemos empezado de pequeño a grande, con muy pocos recursos. Então, sem ser aquela história de transporte, né, da cidade que começou com 300, depois disso eles começaram sempre no pequeno. Então agora eles vão mostrar uns números muito a voo de pássaro, são números muito grandes, mas que é importante vocês saberem que sempre começou de jogo pequeno. Assim. E sem recursos, sem grana. Assim, para eles chegarem a esses números, eles iniciaram sem recurso. Un poco para ubicarnos rapidito. En el mapa están en puntos anaranjados los estados, son 6 estados principalmente donde estamos presentes. Ahí están los nombres de los estados porque somos una red, somos 50 organizaciones comunitarias. Estamos tanto en las ciudades como en caseríos, pueblos muy pequeños, en la parte de la agricultura. En el caso de Barquisimeto, somos una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, tomando también la periferia, o sea, lo que sería el Gran Barquisimeto, alrededor de 1 millón de habitantes, y allí es donde está la mayor parte de los mercados comunitarios. Pero la parte de producción está en todos esos estados. Traducción importante que básicamente en los sectores populares. Los mercados están en los sectores populares y la producción agrícola son pequeños productores. Tá. Ela está falando que isso, que a região onde se desenvolve a atividade, né, basicamente essa região de centro-ocidente, fala centro-ocidente? Centro-ocidental, né? E aí tem uma cidade que é no primeiro estado, que é o estado Lara, que é onde está como o comércio do que eles produzem, né? E nessa cidade eles chegam todos os povoados, né, que ela fala, tem pequenos produtores, produtores um pouco mais grandes, em lugares, não sei, vilas, né, vilarejos, são diferentes locais, ao redor de alguma forma dessa cidade que é mais comercial. Eu creo que está dando para... ¿Sí? Okay. ¿Qué hacemos? Muchas cosas, aparte de jugar. Hacemos muchísimas cosas, pero empezamos con la funeraria, aunque usted no lo crea. Empezamos con, porque una necesidad súper sentida en el barrio, que cómo enterrar un familiar cuando muere, que se hace una colecta, una vaquiña, para poder resolver ese problema. Alguien pensó, ¿por qué no hacemos una vaquiña permanente? Y así nació Secosesola, como un fondo permanente para poder cubrir esa necesidad muy particular. Pero cuando empezamos a ver los resultados de la unión para poder cubrir esta necesidad, empezamos a inventar otras formas porque empezamos a creer en nuestra autonomía. En este momento, esta red de funeraria es una gran vaquiña de 25.000 familias que estamos en alrededor de 25, 30 barrios y aportamos semanalmente para sostener ese servicio familiar. Podemos estar protegidos hasta 9 personas de la misma familia con un pago muy pequeño, porque es un gran pote entre todos. Então ela está falando que além de eles brincar, eles fazem essas atividades. E aí ela fala, a gente iniciou com uma funerária, mesmo que vocês não acreditem, porque eles partem da ideia de que sempre se inicia a partir de uma necessidade. Então uma necessidade básica é que todos vão morrer. E é uma coisa que acontece em qualquer favela, em qualquer bairro, você não tem grana para enterrar o morto, você precisa fazer uma vaquinha, e o que eles fizeram foi, vamos fazer uma vaquinha de forma permanente, né? E atualmente, nessa vaquinha de forma permanente, que há 57 anos existe, tem 25.000 famílias.
o que você faz é que paga uma quantia muito baixa, acho que é $1, R$7 ao mês, mensal, para você e 9 pessoas da tua família terem acesso ao funerário, participar dessa vaquinha. E aí tem as outras atividades. Red de autofinanciamiento entre todos los miembros de la red, que en este caso son unas cooperativas tanto del campo como de la ciudad, aportamos a otra vaquilla que es para el financiamiento. Puede ser de las tierras, puede ser de transporte, puede ser capital de trabajo para poder sembrar, capital de trabajo para montar un mercado comunitario. Entonces esa red de autofinanciamiento se sostiene con el aporte de todos. Esa red de autofinanciamiento, quien decide el préstamo no es una comisión, no es alguien que una oficina decide, sino que en una reunión de cerca de 80 personas, allí se conversa y el préstamo que se aprueba, los que lo aprueban son responsables de que ese préstamo se regrese. Esse controle social garantiza uma morosidade quase zero. Então, é importante entender dois conceitos que é rede tudo é rede, né? Porque eles são um conjunto de cooperativas, né? Que seria a Secosessola. E basicamente tudo funciona por vaquinha. Sim. Então, tudo um sistema de vaquinha. Então, o que ela fala da rede de autofinanciamento é que todas as cooperativas que estão contribuem com uma vaquinha, e quando alguém precisa de uma grana, eles levam isso para uma reunião, mas não é uma reunião de uma comissão, senão que é uma reunião onde estão participando diferentes grupos que participam, eles decidem, e é esse grupo que tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento de que esse dinheiro volte. Então, esse grupo que decidiu isso. E aí eles falam que tem um retorno quase do 100% do dinheiro através dessa rede de autofinanciamento. Después vino la red de salud, que es la más reciente, la más nueva, tiene 25 años, y esa red de salud la formamos 8 cooperativas que tenemos pequeños centros de salud básica, pediatría, ginecología, medicina general, pero entre todos construimos un hospital, que es como nuestro centro de referencia. Entre todos atendimos cerca de 250.000 pacientes el año pasado, porque somos muchos en muchas partes trabajando en lo mismo. Então, tem a rede de saúde, que é a última que eles abriram, assim, a última tem 25 anos, essa rede de saúde. Ela funciona em 8 cooperativas diferentes e eles juntos, né, construíram um hospital. E só o ano passado atenderam 250 mil pacientes. Essa rede funciona igual que o sistema funerário. Sim. É uma tradutora participante. Então, a rede funciona igual que o sistema funerário, uma vaquinha. Aí o que faz é, eu pago uma quantia que é bastante similar à da funerária, né, que é $1,50 ao mês, e com isso, tanto eu quanto 9 pessoas da minha família têm acesso a pediatria, ginecologia, medicina geral, sem nenhum custo a mais. Os outros serviços, eles pagam com 30% de desconto? Depende, até 50%. Depende, até 50% de desconto os outros serviços da cooperativa por você estar participando dessa vaquinha contínua. Pero esos 250.000 pacientes no fueron todos socios de la cooperativa, sino también cualquier persona del barrio va y paga muy económico ese servicio de ginecología. Hay como 30 especialidades, en el centro grande hay operaciones y es como otro nivel de salud. Todos los servicios nuestros se tienen que pagar, como no hay ningún subsidio, no hay ningún financiamiento del Estado, todo, aunque sea poquito, lo tenemos que sostener entre todos. Então, essa rede, esses 250 mil, não são só associados, também pelo que disse a Eli, né, que não é uma cooperativa só para seus associados, sino que é aberta a todos. E quanto é que é o desconto que dá? Hay un 30% hasta 40%. Pode ser até 40% mais barato que uma clínica privada ir para esse hospital, né? E aí o que ela fala é, a gente não pode se oferecer nenhum serviço de graça, porque não temos nenhum apoio do Estado. Então o que a gente faz é tentar fazer o mais
mas todo mundo tem que pagar. Hay como dos niveles de asociación. Estamos los trabajadores asociados, que somos socios de la cooperativa, pero estamos casi todos a tiempo completo. Pero cuando hablo de 25.000 familias, son 25.000 asociados que tienen otra forma de relación. Van una vez a la semana, una vez al mes, participan en una reunión, en una asamblea. Entonces, cuando hablamos de 25.000 familias o 100.000 familias que compramos en las ferias, no son socios trabajadores. Sim, então, eles têm como dois tipos de associados, assim, quem está trabalhando no cotidiano, né, que trabalha, é um trabalhador e é associado, não tem trabalhador que não seja associado, né, e tem os associados, que esses são os que são 25.000, não, Famílias. 25.000 famílias associadas. Eles vão, tipo, pode ser uma vez ao mês, uma vez à semana, contribuir com alguma coisa, mas eles não estão no cotidiano e não recebem da cooperativa, né? Não recebem dinheiro, não. Salário, não seria salário, antecipo societário, mas, porque as cooperativas não têm salário porque todos são associados, senão que se distribui o lucro. E os outros são 1.500, né, trabalhadores associados, mas sem ser trabalhadores associados e associados, tanto para as feiras quanto para o sistema de saúde, vai todo mundo da comunidade, assim, qualquer um pode usar. Estos 1.500 trabajadores y trabajadoras estamos tanto en la cooperativa de salud, en la cooperativa de producción agrícola, en la cooperativa de ahorro y crédito, etcétera, etcétera. O sea que estamos los 1.500 en esos 6 puntos que dijimos que estábamos participando. ¿Sí? ¿Traducción? Então, esses 1.500 trabalhadores são parte de aqueles 6 pontos laranjas, né? Eles estão em toda a região, assim, não só na cidade. E participam de saúde, da feira, do funerária, produção de alimentos, tudo. Y la red de producción y abastecimiento es lo que llamamos ferias de consumo familiar, que ahí Gustavo va a hablar. E a outra é a rede de produção de abastecimento, que talvez aqui seja mais interessante, né, também para ela, que é a que meu pai vai falar agora. Bueno, hay 7 unidades de producción comunitaria que son pequeñas organizaciones, más que todo familiares, caseras, que procesan productos, tanto productos de limpieza como café, como pasta, muchas salsas que producen. Una de ellas está ahorita a punto de cosechar un café orgánico. Hasta ahora ella lo que era moler el café, pero ahorita ya en la 8 de marzo en Sanare. Hay 20 mercados comunitarios, como dije anteriormente. Vaya con eso, después le saludo. Hay 20 mercados comunitarios, como dije anteriormente, fundamentalmente en los sectores más populares. Las cooperativas de Secoestola nacieron en los barrios, en las comunidades más pobres, ¿no? Y ahí abastecemos a más de 100.000 familias. O sea, ese es más o menos el 40% de la población. En Barquisimeto hay como 500 supermercados grandes y pequeños que se reparten el otro 60%. Pero solo nosotros atendemos el 40% de la población, por lo menos una vez al mes. Sim, então, ele está descrevendo o que é essa rede, né? Aí tem 7 unidades de produção, que são pequenos produtores, né? São 7 comunidades onde se faz processamento de comida. Macarrão, mel, não sei o que mais. Salsa. Café. Bom, agora tem uma das cooperativas mais antigas que ele está falando, que inclusive uma cooperativa só de mulheres que estão produzindo por primeira vez o café orgânico. E aí tem 20 mercados comunitários, e ele chama a atenção da importância que a cooperativa sempre trabalhou praticamente na periferia, então todos esses mercados estão na periferia, e eles abastecem a 10.000 famílias, que seria 100.000 famílias, que seria o 40% da população da cidade. O sea, eles com 20 mercados acessam a 40% da população da cidade, e tem mais de 500 outros mercados que não são deles, né, que dão conta dos 60%, mas eles com 20 dão conta do 40% da cidade.
Entonces hay 350 familias campesinas organizadas en 21 cooperativas. Lo importante aquí resaltar otra vez que son pequeños productores. Algunos, muchos no tienen ni siquiera tierra, otros tienen 1 hectárea, 2 hectáreas. Hay un solo productor que se destaca. Compramos 800 toneladas de verdura, de fruta semanalmente, 800 toneladas. Eso quiere decir que vendemos cerca de 700 toneladas, porque una parte se va en desperdicio, otra parte se va en fuga. Y la venta es de más de 120 millones de dólares al año. Con el ahorro, nuestros precios en cuanto a los supermercados están 50% en la mitad, y en cuanto a la venta sí, en la calle, que no pagan impuestos, está como 25% más barato. Hay un ahorro de 40 millones anuales para la comunidad. Lo que compramos en la feria tenemos ahorro de 40 millones. Então, fala aí 350 famílias camponesas, disso ele destaca que são pequenos produtores e muitos desses produtores não têm terra própria, inclusive, sino que fazem meia e meia, né, essa lógica. Aí eles produzem, eles compram desses produtores 800 toneladas de verdura semanalmente. 60% Aos 60% dessas, ou seja, essas 800 toneladas vêm dos 60% dos produtores. Sim. Sim. Cooperativos. Cooperativos, porque tem outra parte das toneladas que eles não compram a cooperativas, senão para abastecer o mercado. Deu para entender? Não. No. Então. No tiene suficiente producción. Não, então. Eles precisam para abastecer o mercado 800 toneladas, mas dentro da rede eles só conseguem produzir os 60% dessas toneladas. Agora sim. Ou 40% eles compram por fora, para poder terminar de abastecer o mercado, sim, de organizações que não são cooperativas. E aí dessas toneladas ele fala, nós compramos 800, mas vendemos 700 toneladas, porque se calcula que tem 100 toneladas de desperdício. Então, e aí ele fala que a quantidade que eles vendem anualmente são 120 milhões de dólares, e o que ele fala dessa poupança comunitária é como eles vendem mais barato do que o mercado convencional, se soma tudo que toda a comunidade está poupando, comprando neles, dá 40 milhões de dólares de poupança para a comunidade. Esse dinheiro não vai para os mercados nem nada, senão que fica dentro da própria comunidade, fica no bolso da pessoa, né, de alguma forma, né? ¿Sigue puesto con este o sí? No, ya. Ya esto lo mencionamos, red de salud, red de funeraria, ya por ahí. Só aqui, é isso, quase $2, tipo R$10 mensal, com isso você paga R$10 mensal e você tem funerária para você e 8 pessoas da tua família. Ese es el hospital. Uau! ¿Verdad? Es lindo. Maravilloso, acredite. Este hospital, ¿verdad? Lo construimos con todo nuestro esfuerzo y además el diseño fue hecho por nuestro hijo. Este hospital tiene 20 camas de hospitalización, tiene 2 quirófanos y lo más bonito fue cómo lo hicimos, que empezamos a reunir, no teníamos el dinero, pero confiábamos en que lo íbamos a poder conseguir. Entonces hicimos muchas actividades para lograrlo. Los excedentes de las actividades de las cooperativas que estábamos, los excedentes de un aporte de trabajador asociado, nos pusimos de acuerdo cuánto vamos a dar semanalmente para esa vaquiña. También entonces hicimos verbenas, rifas, venta de ropa, venta de comida, de todo de verdad. ¿Qué cuántos años tiene el hospital? 15 años. 15 años. Hay un video muy lindo que William y Juliana hicieron la traducción, está en YouTube, dura 5 minutos y es sobre cómo fue ese proceso de construcción comunitaria. Una cosa con lo de los espacios,
cuando empezamos a construirlo, gente que trabajaba en el área de salud nos dijo, eso no es rentable, eso tiene demasiados jardines, eso tiene demasiado espacio, están perdiendo espacio, tienen que hacer más consultas para ganar más plata. Y nosotros dijimos, vamos a dejarlo así. En ningún momento ha habido pérdida, ha habido muchas dificultades, pero siempre se ha sostenido trabajando con unos precios súper económicos, porque todos los que trabajamos ahí somos asociados y tratamos de que todos tengamos el mismo amor por lo que hacemos. Que tipo de dificuldade? Ah, pode ser. Não vai me perguntar ainda. Não, tô só. Então, esse hospital da cooperativa, ela fala que é maravilhoso, né? Que foi o filho dela que desenhou. Então, Seu irmão, que é mais maravilhoso ainda, que tem 20 camas para hospital, né? Para dormir dentro do hospital, que tem 2 salas para fazer cirurgia. Mas que ela fala que o mais bonito do hospital é como que eles conseguiram construir ele. Isso é o mais bonito, porque eles não tinham a grana para fazer ele, a grana total, mas eles tinham a vontade de fazer. E normalmente o que eles fizeram foi vaquinhas. Eles recolheram, né, o excedente de todas as cooperativas que fazem parte da rede e foram juntando. Também, cada trabalhador associado, que são 1.500, fazia um aporte regular, né, semanal, mensal, para fazer a vaquinha. Fizeram rifa, fizeram festa para arrecadar dinheiro, fizeram um monte de atividade, venda de comida, ir para a praia e a pessoa pagava mais para fazer caixinha. Um monte de atividades para conseguir fazer o hospital. E uma coisa importante, aguarde, que não tinha dito isso. Porque te faltó la participación de la gente que compra en serio. Ah, já lhe faltou. Sim, então, que também ele está acrescentando que as pessoas que compram nos mercados também faziam igual que no EPA aqui, que davam o trocado, né, para fazer a caixinha. E aí o que ela está falando também é que, como é um hospital muito aberto e tem muitos espaços abertos e tem jardim, os médicos e a comunidade falava, a comunidade que sabe de hospital, falava isso não vai ser rentável. Porque vocês precisam de ter mais salas para produzir mais. E ela fala que até agora, mesmo que se tem tido dificuldades, o hospital sempre tem sido rentável. E ela fala que também tem a ver por uma relação de amor que tem todos com o hospital, porque foi uma coisa que eles conseguiram de forma cooperativa, né? Então, todos os que trabalharam aí participaram e participam, né, do cuidado desse hospital. pergunto ahorita, não, depois. Sim, eu queria saber como que foi a relação com o governo em relação a isso, tipo, para a liberação do uso de um hospital comunitário que vocês fizeram. Ahorita ou depois que terminar? Não, anotamos. Ah, se quer la nota, pode ser, para eles terminarem e Tá. ele faz, sim. Sim? Sim. Muito interessante. Que, como foi que les dejaron abrir un hospital de gobierno comunitario? ¿Cómo consiguieron permiso? Todavía estamos en Estamos en eso. eso. Ainda não tem. A resposta fácil É é. um segredo, um segredo. Mas é um segredo, ninguém sabe. Tão lindo, tão clandestino. Tão lindo e tão clandestino, né? Tem muito aí. É por isso que fizeram assim, para não parecer um hospital, né? Legalizar, Ok. Le doy. Dale, a ver. Lo que viene ahora son las maneras como nos relacionamos y son mecanismos que han ido emergiendo, que no lo teníamos en nuestra mente cuando comenzamos, pero en base a la experiencia hemos ido adoptando maneras de relacionarnos que promueven el proceso educativo. O sea, son cosas que hacemos ahorita que todas no las hacíamos al comienzo, sino que han ido emergiendo por la necesidad del proceso educativo, de profundizarlo. No están en ningún texto, no lo planificamos, pero es una muestra de las cosas que han ido emergiendo para fortalecer el proceso. Então, que o que eles vão falar agora é como eles fazem o que fazem, né? E são coisas que não são, que eles não se proporam em algum momento antes, né? Senão são coisas que foram surgindo na medida que eles foram caminhando, né? Dale tu tempo. Ir superando, ir trascendiendo las jerarquías.
que no es nada fácil. Así como decía la compañera Alexandra, que se intenta, pero es un esfuerzo, es un desafío permanente. Esto de ir creciendo las jerarquías. Entonces, eso lo vamos logrando poco a poco. En la época del transporte que mencionó Gustavo, que tuvimos muchísimos autobuses, muchos trabajadores que entraron de repente, se decía, aquí no hay jefe. Fue despelote total, la locura. Porque yo llego, aquí no hay jefe. Ah, no vengo mañana, me voy a las 3, me llevo el autobús para mi casa. O sea, cualquier cosa nos pasó. Y entonces fuimos aprendiendo que es un proceso, que el no tener jefe no se decreta. Tú con tu responsabilidad y tu trabajo junto con el otro vas demostrando que no necesitas jefe. Entonces es un proceso y no es nada fácil. No es que ahora todos somos. Entonces lo de la jerarquía es importante. Então, ela voltou àquele momento de transporte que tinha 300 trabalhadores, falaram não temos chefe, né? Mas ela falou foi uma bagunça, assim, não foi legal a experiência. Assim, eles aprenderam, foi legal no sentido que aprenderam, né? Mas deu merda. Mas aí o que ela fala é que a partir de aí é isso, você não pode decretar que não se tem um chefe, senão que é um processo contínuo. De você estar aí, por isso eles escrevem em gerúndio, né? E deconstruindo essa ideia do chefe, e é muito difícil, fala ela assim. E tem a ver com assumir a responsabilidade, né? Mas não é tipo, aqui não tem chefe, eu posso fazer o que quiser, então vou chegar em qualquer horário, ninguém vai me dizer nada. Não, tem que se construir um processo de responsabilidade, assim. E esse é o que é difícil. Una cosa que nos ayuda a esa construcción de integración humana y de superar las jerarquías es la rotación en las actividades. ¿Qué significa eso? Que yo estoy en la cocina esta semana y estoy contigo, pero la próxima semana a lo mejor estoy en una caja registradora y en otro momento yo soy parte del equipo de salud y trabajo 3 días como enfermera en el equipo de salud, o trabajo en el laboratorio, o estoy en la contabilidad. Pero para esa rotación de actividades, una cosa fundamental es que recibimos el mismo anticipo. Entonces yo no tengo miedo, como persona que trabajo en la radio, de enseñarle a otro compañero que aprenda a hacer locución, porque él no me va a serruchar el puesto a mí. Aí ela fala que uma das coisas que também ajuda, né, a forma como eles trabalham é a rotação das atividades, né? Então isso, ela por exemplo está 2 dias na rádio, depois pode estar 3 dias no ecossonograma, no hospital e depois pode estar 1 dia nos mercados. Assim vai e assim todas as pessoas. E isso é possível porque todo mundo ganha o mesmo. E aí, então, por exemplo, eu vou ensinar a você, né, o que eu sei da rádio, né, do trabalho na rádio, porque eu sei que você não vai tirar meu trabalho. Ou que você vai ganhar mais do que eu se você aprender mais, né? Senão que estamos aqui fazendo junto. Gustavo, ¿tú eres de lo que colectivo? Decisiones tomadas por Não, concepto. pero faltan retiradas iguales e equitativas. Los que ganamos igual. Ah, já Mas tem uma diferença para quem tem filho, que Ah, é a questão do equitativo. Né? faltou equitativo. Complicado. La parte de equitativos es que también, una cosa que decíamos antes, aquí todos somos iguales, porque todos ganamos iguales. Y no es cierto, cada uno es diferente y cada uno da un aporte distinto, por la edad, por su capacidad, por ser mujer, por ser hombre, por ser contabilista, por haber aprendido como periodista, etc. Entonces lo que intentamos es ser equitativos. Por ejemplo, los compañeros que tienen más niños pequeños, hasta los 12 años, tienen un anticipo mayor. Y una cosa que es importante es que no hay diferencias por los años de antigüedad. O sea, yo por tener 50 años en la cooperativa no gano más que una persona que tiene un mes entrando. Inclusive puedes ganar menos si ya tiene hijos. Y gano menos porque no tengo niños pequeños, no pagamos por los nietos. Eso no entra en la cuenta. E por los perros. El perro. Entonces, eso también
vamos siendo, ¿no? Entonces es una posibilidad eso de lo equitativo. Con los médicos y algunos profesionales de la salud hay algunas diferencias. Hay algunos médicos que sí dicen, yo quiero recibir el mismo anticipo, pero otros que ganan por paciente visto. Ahí hay un elemento de productividad mercantil, si ustedes quieren, para como que garantizar tu productividad. Pero hay ya varios que están entrando en otra lógica diferente. Pero no es un decreto, sino que vamos tratando así. Então, ela está falando agora do equitativo, né? Porque todo mundo ganha igual e eles tinham muito essa ideia de somos iguais. Mas já há vários anos para cá eles vêm trabalhando a ideia de equidade. E como trabalhar essa ideia de equidade? Uma das formas que eles têm conseguido é, por exemplo, dar uma bolsa, né? Um auxílio por filho. Então, quem tem filho menor de 12 anos, né, recebe um auxílio. Então, ela fala, tipo, não importa se eu tenho 50 anos na cooperativa e alguém acabou de entrar, eu recebo igual e inclusive ele pode receber mais se ele tem 2 ou 3 filhos, porque ele vai receber um auxílio por cada um desses filhos que tem. Aí ela vai falar que se existe uma diferença em relação aos médicos. Assim, tem médicos que já decidiram entrar e vamos ganhar igual que vocês, assim. Mas isso se dá de uma forma orgânica. E tem outros médicos que ganham por paciente visto. Mas isso não se decreta no caso dos médicos. Assim, não, mas os outros todo mundo ganha igual. Bueno, las decisiones por consenso, nosotros no tenemos unanimidad, no votamos, no hay unanimidad, sino que el consenso se construye con base a unos criterios colectivos que van emergiendo. Y esos criterios colectivos, y ahí es donde sí hay una exigencia y una necesidad, se basan en un comportamiento ético. O sea que un criterio es colectivo cuando es equitativo, cuando la decisión es equitativa, cuando hay responsabilidad, cuando hay transparencia, cuando hay respeto, cuando hay solidaridad. Eso es lo que hace que un criterio colectivo sea colectivo. Y entonces en las reuniones no votamos, no hay votación, sino que algunas veces se van aprobando algunas cosas, pero más que todo vamos construyendo esos criterios colectivos que van emergiendo, que van cambiando. Pero siempre deben tener una coherencia con lo ético y ese ético va cambiando también. La responsabilidad la vamos entendiendo diferente con el tiempo, la solidaridad la vamos entendiendo más como apoyo mutuo, no como algo paternalista. El respeto vamos entendiendo que no es solamente al otro, la otra, sino también a los otros. O sea que son fundamentos que van cambiando también en cuanto se va profundizando. Então, ele está falando das reuniões, né? As reuniões não são instâncias necessariamente de decisão, senão que são muito mais instâncias de diálogo. E são através desse diálogo que se vão construindo os critérios coletivos através dos quais as pessoas da cooperativa vão poder tomar as decisões quando precisem ser tomadas. Mas como vocês sabem que essa decisão foi uma decisão que se fundamentou nos critérios coletivos? Aí ele fala que tem a ver com a ética. Se essa decisão contemplou, por exemplo, que era equitativa, que procurou um princípio de equidade, né? Que tinha a ver com a responsabilidade, com a transparência, com a solidariedade. Mas como que essa equalização do que é o sentido, né, para tomar uma decisão, se dá a partir das múltiplas reuniões que tem muitas reuniões, né? Ir conversando e entendendo o que se quer, né, junto. E aí ele fala essa ética vai mudando, né? Então as reuniões são muito mais espaços de diálogo, como para gerar um certo alinhamento, mesmo que a palavra alinhar é muito reta para isto. Assim, para gerar uma certa harmonia, né? Para que as pessoas possam decidir de uma forma coletiva quando seja preciso, assim. Entonces, como hay unos criterios colectivos consensuados, se estimula que cada persona no esté esperando que la reunión decida, porque entonces la reunión se convierte en el patrón, sino que cada persona tiene el estímulo para tomar decisiones sin la reunión con base en esos criterios colectivos. Porque si dejamos que la reunión decida todo, ¿dónde está el crecimiento personal? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está
Y cuando uno toma una decisión y no está de acuerdo con los criterios colectivos, uno es responsable de la consequência. Então, talvez, eu vou fazer uma correção aí, eu acho. Que eu acho que talvez o foco não é, assim, pensando, não é, assim, a decisão não necessariamente, a decisão não é tanto que se toma com consenso, senão são os critérios, o foco do consenso está nos critérios coletivos. Assim, se reúnem para gerar os critérios em função aos quais vão tomar as decisões. E aí, o que ele fala é isso da autonomia, porque a pessoa pode tomar uma decisão, né, pelo coletivo, porque ela sabe. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Y usted estimula eso. Vou dar um exemplo dele. Por exemplo, eles têm um critério que é que as legumes que chegam no mercado, elas têm que ser de boa qualidade. Por quê? Porque senão se gera muito perdida, né? Você vai perder muito. E isso já é um acordo com os cooperados que estão no campo. Eles já sabem isso, já foi discutido em reunião. Se eu recebo esse caminhão de batata, né? E eu tô lá e eu recebo e ele não tá tão bom, né? Isso não tá fundamentado no critério coletivo, que era um critério de oferecer um bom produto tanto para a comunidade quanto que o produtor, e não está no princípio da transparência. Porque se já a gente acordou com o produtor que ia fazer uma boa batata, por que ele traz uma batata que não está tão boa? Então eu tomei a decisão sem me guiar pelo critério coletivo. Você explica isso? Sim. Então o consenso é mais para procurar esses critérios coletivos do que para a decisão em si, mesmo que nas reuniões se tomem decisões de forma consensual. Pero también nos puede pasar que por la costumbre que tenemos de trabajar para otro, con un jefe, porque nos hace falta que otro decida por nosotros o que otro asuma las responsabilidades cuando nos equivocamos, puede suceder que entonces convertimos la reunión en el jefe. Entonces, bueno, mira, hay que tomar tal decisión, estamos nosotros 4 recibiendo una mercancía. No. Hay que esperar hasta el lunes a las 3 de la tarde. Si caemos en eso, nos burocratizamos y se pierde la flexibilidad que tenemos de que trabajamos como una organización viva, que se mueve y que es flexible porque tiene unas cosas que sí no se pueden cambiar. La honestidad, la transparencia, el respeto. Nos ha pasado en una de nuestras áreas, pienso ahorita en el área de servicios sociales, la parte del área de la funeraria, que les ha costado varios años porque cambiaron la directiva por la reunión. Nos pasa, resulta, mira, necesitamos para la cooperativa tal que presten el autobús, porque hay una actividad el sábado. Entonces, oye, no, porque la reunión es el martes. Tienen que esperar hasta el próximo martes para decidir si podemos prestarle o no el autobús. Eso nos pasó y lo hemos venido conversando para darnos cuenta de que entonces hay alguien por encima da reunião. Então, só para entender, porque as diferentes cooperativas, elas podem ter formas de decisão diferentes, né? Então, tem, por exemplo, os grandes mercados, são 800 pessoas que trabalham aí. Eles estão muito mais nesta lógica que a gente está comentando aqui das reuniões. Mas tem cooperativas pequenas que fazem parte também da rede e na sua autonomia tem umas pequenas diferenças, né? Então ela fala que quando a gente coloca a reunião como instância de decisão, né, como lugar de decisão, a cooperativa se burocratiza e perde flexibilidade, de agilidade e possibilidade, né, de ganhar espaço, porque é isso, eu tenho que tomar uma decisão para conseguir a batata, que não é dos cooperados, né, não é senão que é por fora, a tal valor, né, e aí eu falo, não, vou esperar sexta-feira, que vai ser a reunião, para poder tomar a decisão se eu posso comprar batata ou não. E aí burocratiza e perde possibilidades para a associação. Mas ela fala que dentro da própria cooperativa, há cooperativas, assim, dentro dessa rede, que funcionam assim. E aí ela traz o caso da funerária, que é um pessoal que trabalha, assim, é como uma pequena cooperativa dentro dessa rede, que eles
sempre funcionaram de forma hierárquica e o que eles fizeram foi, vamos a tirar a hierarquia, né? Mas aí pegaram a reunião como instância de hierarquia. Então, em vez de eles decidirem autonomamente, por exemplo, eu vou emprestar o carro para outra cooperativa. Não, só posso decidir se vou emprestar o carro se vou para a reunião. Então, isso. Aí, deu para entender? Sim. Aí, só uma pontuação aqui do exemplo que eu disse sobre o caminhão de batata. Tem um outro acordo coletivo, né? Que é que se a batata não está tão boa, assim, tem um acordo que o produtor que é cooperado tem que trazer a batata boa, né? Esse é o acordo. Mas às vezes, né, a companheira sabe, choveu e deu merda, né? Assim, não saiu tão boa a batata, né? Essa batata tem que sair. Eles têm um acordo de que se o produtor vem e vende junto, sabe? Assim, porque o produtor não vende. Quem vende são outros associados da cooperativa. Então, no caso que a batata esteja ruim, ele pode vir e ele ajuda a selecionar a batata para que ela possa ser vendida. Então, esse é outro critério. Aí, no caso, o exemplo que eu dei, né, poderia ser não transparente se esse produtor não fica. Se ele fica, estaria certo. Porque eu aceitei a batata e eu estou respeitando o acordo de que o produtor podia vender ajudando a selecionar essa batata. Você explica, sim? O William quer fazer... Será que a gente deixa? Não, Vai. não, é só dar um exemplo de que eu vi do caso do mamão. Eu sempre desse caso, mas é muito legal. Que aí é sempre isso, tem a feira no sábado, sexta, segunda, terça, quarta é reunião. Para refletir o que foi no sábado. Então está tudo muito vivo. Tá? As pessoas vão discutir sobre aquilo que fazem. Né? E aí chegou um carregamento de mamão e o cara sentou no final da feira. Perdeu quase que todo o carregamento. E aí o critério do bom, para ele estava bom. Não foi, mas o problema é que ele era novato e ele decidiu sozinho. E um outro critério é que a decisão tem que ser coletiva. Então, em alguma medida. Agora, por exemplo, eu lembro de perguntar para eles, mas se ele tivesse falado com outra pessoa e as duas tivessem decidido? Aí o problema é do critério. Porque às vezes o critério... Então é interessante, porque é por isso que o critério é dinâmico, né? Você tem que entender até onde a responsabilidade é individual e esse é um caso também que você poderia entender que coletivo. Mas sempre que... Vou dar um exemplo que eu entendi que pagar isso aqui. Ou seja, sempre quem aposta... É muito bonito isso, assim, porque quem aposta na decisão, assim, coletiva, diz, na autonomia, tipo, vou tomar essa decisão, imagina. Você tá lá de novato, vou arriscar e vou aceitar um caminhão de quê? Mamão. De mamão, sabe? Tipo, e a ideia é que a pessoa aceite porque é parte do processo educativo, né? Mas se não deu certo, ela é responsável, mas não responsável no sentido de castigo, senão quer encontrar uma solução coletiva. Então, às vezes, por exemplo, fica tomate, que o tomate fica muito maduro, né? Aí essa pessoa, para pagar esse mamão que perdeu, ela tem que se responsabilizar, né? Aí ela pega o tomate com o pessoal na cozinha, faz molho de tomate e depois vende na reunião entre os próprios associados para reunir o valor, entende? Todo mundo ajuda porque todo mundo sabe que isso acontece. Mas se há esse processo de responsabilização, sabe? Tipo, a pessoa tem que fazer um movimento para repor e todo mundo ajuda. E o exemplo da salsa de tomate para ajudar a pagar o que é o erro de alguma forma. Sí. Entonces están durmiendo. No. ¿Seguro? Ok. Intercambio, lo dio. Intercambios permanentes. Una cosa que la integración, la construcción de comunidad de trabajadores, comunidad con los que vienen a comprar, tiene que ser por el contacto. No es un problema de la cabeza. Yo quiero ser cooperadora, yo quiero ser solidaria. Yo soy solidario con el que yo conozco, con el que yo sé, con el que yo abrazo. Mira, yo sé dónde vives tú, yo sé cómo es tu mamá. Entonces, estos intercambios permanentes nos ayudan a construir lazos de familia. Porque entonces hacemos intercambios, los que estamos en la ciudad, vamos al campo, los del campo vienen para acá, hacemos reuniones allá. Una cosa muy linda, ahorita casi todas las cooperativas de productores de sus propios
de sus propias vaquiñas, de sus fondos, han construido casas campesinas, les decimos, para alojar 20, 30 compañeros, baño, tienen cama, para facilitar esos intercambios. O si no, yo me quedo en la casa de Juan, cuando él viene a mi casa, yo le presto mi casa. Este intercambio es muy, muy importante. Então ela diz que é fundamental que você só tenha solidariedade e empatia com quem você conhece, com quem você toca, com quem você abraça. Então eles fazem permanentemente intercâmbio, seja entre o campo e a cidade, seja internamente, estão constantemente, também porque as atividades são rotativas, né? Então quem trabalha em saúde depois vai para o mercado e todo mundo vai se conhecendo. E aí nesse sentido, em muitas dos grupos de agricultores, eles têm casas, já com hospedagem, né, com muitas beliches, para receber muita gente, porque já isso está dado, que vão se visitar y van a hacer encontros. Bueno, en todo esto hay una metodología que ha sido permanente y que ya la tenemos por dentro como una metodología cultural. Es que todo lo que nos ocurre lo convertimos en un hecho educativo y en una reflexión. Entonces la libertad que nos damos de ir eliminando la jerarquía permite que demostremos cómo somos. A veces nos salen cosas que no son constructivas y analizamos eso. Entonces, en el caso de los productores, desde la primera feria decidimos entre productores y feria ser uno, porque no vamos a negociar, porque somos una misma familia. Entonces nos reunimos cada tanto tiempo para planificar la producción y distribuir los cupos en los grupos, entre ellos mismos, con la presencia de los que estamos en el mercado. Pero los mismos productores van diciendo yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello. Y hay otra reunión donde los productores presentan sus costos en detalle, cuánto en mano de obra, cuánto en insumos, cuánto en esto, margen de ganancia, y concordamos el precio. Pero eso no se firma, todo se hace en base a palabras. Nosotros tenemos acuerdos firmados porque hay la libertad de violar esos acuerdos. Y habiendo la libertad de violarlos, a veces se violan, tanto en el campo como en la ciudad, y eso se convierte en un hecho educativo de reflexión. Y esa es nuestra metodología. Y ya se convirtió en algo instinto, ¿no? Cuando ocurre cualquier cosa, inclusive algo que ocurre en el país, un problema con el gobierno, con la inflación, con el costo de la vida, todo lo que ocurre lo convertimos en un hecho de reflexión. Y es lo que alimenta nuestro proceso educativo. Então, em relação ao mercado, ele vai falar, assim como tem no econômico, tem o sistema da vaquinha, a metodologia da vaquinha para tudo, né? No educativo, a metodologia é qualquer coisa que aconteça, a gente vai aprender disso. Se qualquer coisa, isso é um fato, isso pode ser um fato educativo. E isso em qualquer área. Aí, em relação ao mercado, ele fala que eles não seguiam pelo preço do mercado desde um início. Assim, as feiras, os mercados começaram há 40 anos atrás. Então, desde sempre, eles se sentaram com o produtor, que é parte da associação, e disseram: nós somos o mesmo, somos uma cooperativa. Você e nós, assim, nós vendemos e você produz. E como é que a gente vai fazer isso, né? E aí eles falam: nós não negociamos com o produtor, porque somos os mesmos. Você não negocia com quem da tua família. Ou sim, né? Mas senão que você chega a um acordo, né? Então o que eles fazem é reuniões onde o produtor coloca todos os gastos, né, que ele tem para produzir esse alimento, né? Assim como o que ele considera que precisaria para viver bem ele e sua família. Eles juntos pensam: nós temos estes gastos de venda, né? Como é que fazemos um valor, e estabelecem o valor. Mas esse valor não se guia pela flutuação do mercado. Se o tomate está 10, está 20, está 30, né, esse valor se mantém. Claro, a flutuação do mercado é quando não há inflação. Se há inflação, eles corrigem e tentam outros acordos. Se mantém estável, mas se há inflação, é outro eles. Sim, según el dólar. E aí ele fala: esse acordo desse valor desse produto não se escreve em nenhum lugar, assim, não há um acordo escrito de acordamos que, porque não é um negócio, senão que de palavra, assim,
é uma conversação e ele fala, esse fato de essa liberdade de não anotar, de não escrever, faz com que também seja possível violar a regra, né? Assim, seja, sempre é possível, né, pai? Si igual si lo tiene escrito, igual es posible violar la regla. Eso lo sabemos. Mas não tem sentido. Ai, eu questionando a. Mas faz com que você possa violar. Mas essa violação da regra, ou esse erro, ou esse... Isso, na verdade, é um fato educativo. É a possibilidade de a gente se sentar a conversar o que aconteceu. Sabe? Tipo, por que rolou isto? E é isso, a metodologia DEPS. Então, tá tudo bem de alguma forma, porque disso se aprende, assim, quando isso acontece. Esto del autofinanciamiento es bien importante, uno por autonomía, de no depender de otro. Pero hay otro aspecto que es que tenemos que dedicarle muchísimo tiempo a las conversaciones, a las 1000 reuniones que hacemos, pero tenemos que producir mucho para poder cubrir nuestros ingresos y poder tener espacio de conversación. O sea que un economista en el mundo del capitalismo diría, ustedes pierden mucho dinero, se reúnen mucho a hablar, eso no produce. Pero para nosotros no es la producción de bienes o de servicios, es el proceso educativo. Pero lo que hemos aprendido es que en la medida en que conversamos y le damos espacio a estas conversaciones, la parte económica crece. Entonces es bien importante esto de la autofinanciación y por eso tenemos que trabajar muchísimo, muchísimas horas y tenemos que ser así. O sea, porque nuestro trabajo es para sostener nuestra familia, sostener todo eso, dar precios bajitos. O sea, es muy complicado el hacerlo y eso implica una exigencia. Então, como é isso, porque é muito trabalho ter esse nível de, assim, ter autofinanciar as atividades, porque além eles querem financiar, tanto eles querem oferecer os produtos o mais baixo possível para a comunidade, né? Porque eles são mesmo a comunidade e eles não querem fazer mal para ninguém, né? E eles querem que todo mundo tenha acesso. Então, por um lado, fazer isso o mais baixo possível, por outro lado, conseguir o salário para eles e por outro lado, conseguir também tempo, ou seja, que esse dinheiro que se produz possa sustentar o processo educativo, que é o tempo para se sentar em reunião, porque é um tempo em que eles supostamente não estão sendo produtivos. Então, tem uma galera que poderia dizer, vocês perdem muito tempo em reunião e vocês poderiam ser mais produtivos. Mas o que eles percebem é que o fato de se manter constantemente em círculo, né, discutindo o que está acontecendo, faz com que eles sejam muito mais produtivos. Mas o que ela está dizendo é trabalha muito mesmo. Assim, é muito trabalho. Estão fazendo bem a tradução, William? Sin fines de lucro ya está. Ya está. Bueno, Y vamos. el proceso educativo. ¿Pongo la última frase? No, vamos a darle Ok, eso. dale. Todas estas maneras de trabajar diferentes son para propiciar el proceso educativo. Pero si no se profundiza el proceso educativo, esto no va a funcionar. Muchas personas no han tratado de copiar haciendo reuniones, trabajar por consenso, rotación y no le ha funcionado. ¿Por qué? Porque la clave es el proceso educativo. ¿Y cuál es el proceso educativo? Ir dejando de ser individualista y con base a eso construir confianza. O sea, la base de que esto funcione es que haya confianza. Si no hay confianza, esto no va a funcionar. Y la confianza no es un hecho que uno llega a la confianza, sino que se va construyendo, se va profundizando. Fundamentalmente exigiendo respeto, exigiéndonos respeto, exigiéndonos responsabilidad, exigiéndonos ser solidario, exigiéndonos ser transparente. Y la confianza emerge y entonces todo esto funciona. Entonces cuando nosotros tenemos un problema, X problema que se nos presente, lo que hacemos es reunirnos, analizarlo y construir confianza. Por ejemplo, bueno, dale eso primero. Então, talvez perdi a primeira parte, gente, mas é um pouco... Então, o centro do... Eu ia dizer
centro do negócio, mas é tudo errado. O centro da cooperativa, né, é construir um processo educativo. E o que eles querem com esse processo educativo é sair do individualismo. E para sair do individualismo é construindo confiança. Mas a confiança não se decreta. Então, quando eles se sentam a conversar, é para desenvolver a confiança mesmo. Eles falavam isso, parênteses para explicar. Tipo, eles falam muito que eles não são vendedores de comida. Eles não são acedores de hospital, eles não são médicos. O que eles estão fazendo é a comunidade organizada que está se ajudando a si mesma, né? E nesse processo está gerando um processo educativo. Mas eles não são produtores, não são vendedores, né? É uma escola, né? É uma escola. Assim, e aí o que eles fazem é, existe um problema, aí eles param para analisar esse problema e no análise desse problema eles vão construindo confiança. No sé si podría dar un ejemplo que dimos ayer. Hace como año y medio se estaba rompiendo la confianza entre productores y entre productores y ferias. En la organización de producción agrícola y feria se estaba construyendo había mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque en las reuniones hablamos de que el productor tenía que cuidar su tierra, que tenía que dejar ir usando algo químico, de que tenía que enriquecer su tierra, y hablamos y hablamos y hablamos, pero eso no se estaba cumpliendo. Entonces la calidad de la verdura empezó a bajar, los precios empezaron a subir, y llegó un momento que la venta del mercado fue bajando a 400 toneladas. Y eso fue ocurriendo durante muchos años. E não éramos capazes de precisar isso. Então, ele vai dar um exemplo que ele deu ontem, né, que é em relação a algo que estava acontecendo há um ano atrás, né, com os produtores, que eles vinham percebendo, eles falavam muito nas reuniões com os produtores, né, quem vende e os produtores, todo mundo parte da mesma cooperativa, né, aí conversavam muito sobre a qualidade, né, dos produtos, e falavam, mas eles viam que os produtos só empeoravam. E isso foi se refletindo, né, nas vendas do mercado. Aí eles chegaram a vender 400 toneladas só, quando estavam vendendo 800, né? Foi abaixando. Aí eles foram a refletir com os produtores o que estava acontecendo. Porque o fato era que eles vinham falando, não estava acontecendo, então a confiança estava totalmente deteriorada. Ahí. Entonces, lo que vimos, analizamos aquí, el problema es que no estamos en la misma página. Uno andamos por un lado y uno andamos por otro. Entonces inventamos una reunión de 2 días, donde nos reuníamos algunos de feria, y fueron 7 reuniones con varias cooperativas de producción. Nos reunimos por 2 días a contarnos nuestra historia y a entender dónde venían estos fundamentos nuestros, a entender la importancia de la confianza. Simplemente 2 días de reflexión. Cada cooperativa contaba su historia y Secovesola contaba su historia. Y eso lo empezamos este año en enero con esas reuniones. Y ahorita estamos vendiendo, esta semana vendimos por caja 720 toneladas. Los productos están viniendo de mejor calidad, los productores están revisando, y todo lo resolvimos a través de una reunión y un seguimiento. Então, como é? Um casamento. É igual que um casamento, mais ou menos. Só que um casamento múltiplo. São vários produtores. Então, aí o que ele fala é que eles viram que isso estava rolando e que o que estava rolando era, o que eles perceberam era que não estavam na mesma página. Assim, estava cada um entendendo uma coisa diferente. Então, o que eles pensaram foi, vamos fazer uma reunião de 2 dias para nós contarmos a história da gente. Então, nós contarmos assim, não só quem vende, né, que seriam os mercados, senão cada cooperativa de produtor contar como é que eu trabalho, como é que estão fazendo, qual é que é a história de cada um, e que essa confraternização fez com que de alguma forma a confiança voltasse a aparecer. E atualmente, essa semana inclusive, por primeira vez venderam mais de 700 toneladas, porque lembra que eles compram 800 e vendem 700. Aí por primeira vez venderam mais de 700 toneladas. Isso foi a informação de ontem, tá? Criaram um laço de afeto, né? Como? Criaram um laço de afeto.
Ela fala que criaram laços de afecto. Digo, También ha pasado que nos pasó que por bastante tiempo unos mercados, en vez de comprar el productor, se estaban yendo para el mercado porque el precio era mejor. Y eso también lo resolvimos a través de este proceso. Então, também acontece, né, que quando estabelece o preço, né, aquele preço que estabelecemos aqui em família, né, aí o preço no mercado era maior. Então, os produtores estavam indo vender no mercado, né, e aí eles resolveram isso também nesse processo de diálogo e de construção de afeto. y al revés Pero también. la ahí cooperativa. sí hubo una sanción en ese caso, porque la cooperativa tenía año y medio comprando por fuera. Pero fue al revés, la de consumo. Ah, desculpa, erro da tradução. Não foi o produtor que foi vender seu produto fora, no Ceasa, né, nesse caso, sino que foi a cooperativa que falou, olha, o acordo que eu fiz com o mercado dos 20, eles falaram, nossa, a gente acordou com o produtor esse valor, mas aqui está mais barato no Ceasa. Então foram no Ceasa e compraram. Aí, nesse caso, teve uma sanção para essa cooperativa, Que era uma feira. que era uma das Uma feiras. feira. É um- Después de año y medio fue la sanción. Ah, isso é uma coisa importante, perdão, que depois de 1 ano e meio foi que aconteceu a sanção, porque o que ele estava falando, isso é importante. Já me acordo. O que ele estava falando, que você falou, eu não fiz a tradução, é que vinha baixando a quantidade de venda, mas não estavam se sentando a conversar e ninguém se atrevia a falar, sabe, para o outro. E aí eles conseguiram melhorar o afeto e depois de 1 ano e meio trazer aquela cooperativa que comprou por fora e falar, olha amigo, você errou, sabe, tipo... Y llegar a esa sanción no fue fácil. Qual foi a sanção? No fue fácil, fue una reunión entre productores y feria que se llegó a una sanción, pero tomó año y medio amarrar eso. ¿Cuál fue ¿Cuál la era la sanción? sanción? Porque cada cooperativa es autónoma, cada cooperativa decide, no hay alguien supervisando a otro. Sim. ¿Cuál era la sanción? La sanción final, inicialmente, no sé, entonces primero lo que dije. Então, que demorou 1 ano e meio a chegar essa sanção, mas também porque cada cooperativa é autônoma. Então, ia se conversando até chegar a um acordo do que poderia ser, o que teria sentido também. Assim, e aí? Entonces, inicialmente los productores querían que la cooperativa se les suspendiera el envío de mercancía, o sea, que no se les entregara mercancía. Era la decisión que se tomó con los productores. Después los mercados decían, eso es muy fuerte. Entonces al final se llegó a la conclusión que pagaran el 1% de la venta para un fondo para los productores. Ah, então, os produtores falavam, a gente tem que parar de vender para esse mercado, que é da rede, né? E os outros que são mercados diziam, não, isso é muito forte, né? Essa decisão, essa sanção é muito forte. Aí, ao final, o que se decidiu é que essa cooperativa tinha que dar quanto? 1%. 1% das vendas para um fundo de apoio aos produtores, porque os produtores têm, por exemplo, o fundo de perda de colheita. Então, essa cooperativa tinha que, como sanção, alimentar esse fundo dos produtores. Bueno, Pero como entonces- $10,000. Como Pero- $10,000 foi o que tiveram que dar para esse fundo. Pero una cosa también bonita es que se tardó como 3 meses en decidir qué se iba a hacer con ese dinero de la sanción. Porque era no de que se ponga para el fondo de medicamentos, no, de que sea para que se mejore el cuarto de donde duermen los productores que se quedan en la noche, no, que ese no va a ser para todos. Al final se decidió que fuera para la compra de cestas plásticas, que es un fondo también que ayuda a todos, porque tanto el productor que trae el producto en cestas plásticas como la cooperativa del mercado que lo recibe. Então, se demorou 1 ano e meio em chegar a sanção e se demorou mais 3 meses em decidir o que fazer com essa grana que se recebeu da sanção. Aí, ela fala que foi muito bonito, porque então você pensou, ai, será que a gente faz um quarto para os produtores dormirem mais confortável quando traz? Ou será que a gente faz ajuda para o fundo de saúde dos produtores? E aí, mas fosse discutindo o que ia ajudar a todos os produtores. E aí, o que queria ajudar a todos os produtores era comprar... Productor y feria. Produtores e feiras. O que ia ajudar todo mundo? Ao mercado e os produtores. Era comprar cestas, né? Cestas.
plásticas, né? Então se investiu esse dinheiro em comprar cestas plásticas, que é uma coisa que ajuda todo mundo. Ya estamos hablando mucho. Que ellos están hablando mucho, están falando muito. Fala de... Termina ahí. Acabou. Ah, bueno, porque tenemos una pregunta. Não. Lea eso. Que vocês podem ler isso. É como um resumen, uma sistematização. Vamos sendo uma permanente conversação ou reflexão coletiva sobre o que acontece em nosso fazer diário, de maneira aprofundando relações de confiança, com base no respeito, na responsabilidade, na transparência, na equidade e no cuidado mútuo. Se ela é fácil, mas muito difícil. Como é? Y hay una pregunta que dejamos pendiente, no sé si quieren ir, pero hay que responder la pregunta a ella. Que já tem uma pergunta, mas se vocês querem ir embora, podem ir. Ela fica. Ella preguntaba cómo pudimos construir un hospital y qué dijo el gobierno, cómo es el permiso del gobierno, todo eso. La relación de las cooperativas, la red Secodesola con el gobierno ha sido difícil, en el sentido de que normalmente un gobierno o el partido que esté en el gobierno quiere controlar. Y uno de nuestros principios es la autonomía. Entonces es cómo conversar en relaciones de respeto, cómo hacerte conocer y sobre todo de la experiencia de transporte de los autobuses aprendimos que nosotros no estamos en competencia con el gobierno, pero hacerles entender a ellos que no nos tengan miedo, porque si una red de cooperativas que no tiene fines de lucro, que trabaja sin jerarquía, que no tiene control partidista ninguno, sirve al 40% de una ciudad, te puedes asustar si estás en el gobierno. Estos quieren lanzarse de gobernador, estos quieren lanzarse. Entonces ha sido un aprendizaje para nosotros la conversación permanente y el tratar de mostrar lo que hacemos y que nos crean, que no estamos en plan de competencia, sino de respeto. En los últimos años hemos logrado esas relaciones con mucho esfuerzo, pero se ha logrado más respeto y ciertas condiciones mejores para las cooperativas. Entonces el permiso lo tenemos parcialmente, porque otra cosa es, que les debe parecer muy conocido aquí a la Casa Invisible, que decimos esto va a ser para tal cosa, y al año no, pero es que eso no sirve, mejor hacemos otra cosa, tumbamos la pared y ponemos otro. Entonces ha habido muchos cambios en el uso de los espacios para los permisos formales de um centro de saúde. Então, ela fala que a relação com o governo sempre é difícil. E também porque eles aprenderam na época de transporte, eles se enfrentaram ao governo, ou o governo se enfrentou a eles. E eles aprenderam depois dessa época que eles não estavam querendo enfrentar o poder, assim, eles não estavam querendo lutar pelo poder. Então, o trabalho deles, que é permanente, é conseguir construir relações de confiança com quem está no poder e que eles saibam o que eles fazem. Então, e ela fala, tipo, é muito fácil que o governo acredite que uma rede que abastece o 40% da população quer ter o poder, né? Mas eles não querem ter o poder, o que eles querem é isso, a comunidade organizada se ajuda a si mesma. Então é uma relação cotidiana de ver como gerar esse espaço de confiança e como mostrar para o governo o que eles fazem. E o governo muda muito de cabeça na Venezuela. Não por eleição, né? Mas por outros meios. Aí esse trabalho é constante. E aí ela fala que também, e que a Casa Invisível talvez saiba disso, e qualquer pessoa que é do mundo popular, eu acho que sabe disso, de que você pensa um espaço para isso e de repente você derruba a parede e fala, não, a verdade é que agora eu quero fazer uma sala, ou aqui agora eu quero fazer uma cozinha, sabe? Tipo, e a casa fica toda indo hospedar, vai sendo toda construída, já
acordo às vontades ou às necessidades, porque cresce um filho, aí tem que botar o filho em cima. E aí eu mesmo no hospital, eles pensam uma área para uma coisa, depois querem pensar uma área para outra coisa, então a licença também por bagunça deles, assim, por esse jeito fluido deles é parcial também. Eu acho que é melhor que hagan várias perguntas. Sí, Porque pero ella si no- como fue la que se adelantó. Tá, então vamos fazer tipo 5 perguntas e eles organizam. Vai, Isa. Oi, boa noite, gente. Obrigada. Adorei. Muito bom. Fiquei pensando em tanta coisa. A minha pergunta, eu vou tentar ser breve, mas eu fiquei pensando nas relações de trabalho. Aham. Porque quando, por exemplo, quando quebra algum tipo de confiança na relação de trabalho. E aí, como que coletivamente as pessoas decidem isso, né? Porque elas precisam dessa confiança para o trabalho acontecer e entregar tudo para a comunidade, né? Será que existe alguma situação em que decidam coletivamente que aquela pessoa não pode mais contribuir com... Decide, É, acontece. e como que é esse Muitas processo? vezes. Né? Se tem um teto, se existem critérios. A minha pergunta é sobre isso. Sim. E posso complementar? Como é que lida com os conflitos, né? Tipo assim. Eu fiquei pensando na relação de trabalho, então é um muito sério, né? Também. Quando se Mas relaciona os de outros trabajo, conflitos quando se também, quiebra né? la confianza, ¿qué pasa? O sea, y si por ejemplo llegan a votar a alguien, ¿cómo se da siempre su decisión? Y te dice cómo se manejan los conflictos. Sim. Os conflitos é fácil, você não escutou. A metodologia, qualquer problema você olha e se aprende disso. Com certeza. Não, tô suave. Está brincando. Vai, você. Eu queria perguntar um pouco assim, como que se dá a relação com a terra? Porque muitas das lideranças assim, nessa articulação da teoria dos povos entendem que o primeiro princípio para a construção de autonomia é a retomada da terra. E daí eu queria entender um pouco como que se dá numa cooperativa que está num crescimento constante, assim, como que se dá essa relação com a terra, que para o governo é uma, né, de uma lógica capitalista, e como que se dá essa relação para vocês, assim. Por exemplo, aqui essa ocupação foi uma ocupação, né? A Casa Invisível é uma ocupação. Então, se tem esse movimento de ocupação e retomada da terra, ou como que é um pouco assim? Que para a terra dos povos e para a Casa Invisível, você Não é português, não, é uma coisa simples. Dale a pedir. Claro. Que para la tierra es muy importante retomar la tierra, o sea, ocupar la tierra. Entonces ella dice que en el caso de ustedes que no tienen tierra, se tiene que ver cómo se da esa relación con la tierra. O sea, si ustedes le dan importancia a tener o no tener tierra, o sea, el territorio. Como é que vocês fazem com a renovação dos quadros de trabalhadores, né? Porque a gente trabalha em entidades coletivas, geralmente quando chega, aí a gente precisa de gente chegando, mas quando chega também é sempre um descompasso, assim, né? E como é que é essa produção desse consenso, né? Que tem a ver com o conflito. Pronto? Ah, sim. Ela... Nas inúmeras reuniões que vocês fazem, vocês debatem questões de raça, gênero, questões relacionadas à sexualidade. Vocês fazem algum trabalho informativo de debate sobre isso? A diferença no tratamento que nós temos que ter com pessoas trans também, no hospital e em outras lugares também? O buraco é mais embaixo. Mas sim. Você vai ficar aqui toda a noite. Ella dice que si en las reuniones ustedes hacen discusiones sobre raza, género, sexualidad, si en el hospital cómo se da la relación con las personas trans y si hay algún discurso educativo en relación a eso. Uma coisa da luta do transporte é que a gente sempre fala sobre a autogestão dos trabalhadores, sobre o transporte. Eu queria saber se isso tem textos escritos, para a gente poder... Um novo aumento está chegando aí e seria bom saber melhor sobre isso. Escrito. Eu tenho.
E que isso parece também foi um cerne de conflito com o Estado. Né? Muito. Sim. Ok. Foi? Tô indo. Vamos só complementar. Pode. Eu fiquei pensando em outra coisa. Por exemplo, em um caso de gravidez indesejada, Aham. como que isso é tratado no hospital? É possível realizar um aborto na Venezuela? Como que isso acontece? Como que se vocês já tiveram que lidar com uma situação dessa? No, en el caso de abortos, si lidan con eso dentro del hospital, si es posible y cómo se lida también en Venezuela. Eu queria saber como é a sucessão nos espaços, né, das cooperativas, né? Se tem jovem envolvido. Tem. Sí, Nós no, não que no vamos somos falar. representativos. O si todo el mundo de la que ella dice que cómo se da la sucesión de los espacios, si hay gente joven o si todos son tan viejos como ustedes. Yo soy el más viejo. La única que tem cara que é vengada sou eu. Él es el más viejo de verdad, en registro. Sim, acredito. Mas cabe mais uma pergunta aí? Pode, eles dão um jeito aqui. Eu vou só complementar ali na questão da educação. Se falou assim das escolas, se tem alguma interseção nisso. Sim. Como, a relação com as escolas. É. Sim. No, si hay relación con las escuelas o si tiene